A demissão de chefes das polícias federal e rodoviária federal. O início de uma tentativa de reestruturação das forças de segurança após o alerta emitido pelos ataques violentos em Brasília. Forças que antes estavam parcialmente comprometidas por seu alinhamento com ideias bolsonaristas, agora estão sob novo comando. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 19 de janeiro de 2023. Dia seguinte às exonerações dos chefes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal de diversos estados. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial. Foram dispensados 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal e 18 diretores da Polícia Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, o único que não foi exonerado foi o chefe do órgão no Piauí. Os nomes dos substitutos ainda não foram comunicados. Já na Polícia Federal, os substitutos já foram designados. No Rio de Janeiro, por exemplo, quem assume é o delegado Leandro Almada, responsável em 2019 pelo inquérito sobre a tentativa de obstrução da apuração da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O estado do Rio protagonizou as suspeitas de interferência na Polícia Federal, que foram denunciadas por Sérgio Moro, ex-ministro de Jair Bolsonaro, em 2020. Em depoimento, o ex-juiz relatou uma frase que disse ter ouvido de Bolsonaro. Abre aspas para ele. Moro, você tem 27 superintendências, eu quero apenas uma, a do Rio de Janeiro. Fecha aspas. Já os chefes da Polícia Federal e Rodoviária Federal já tinham sido nomeados em 2 de janeiro, no primeiro dia de trabalho de Lula no comando do Executivo. O diretor-geral da Polícia Federal agora é o delegado Andrei Rodrigues, que integra a corporação há 20 anos e foi chefe de segurança nas campanhas de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Em seu discurso de posse, no dia 10 de janeiro, o Andrei Rodrigues prometeu uma reestruturação inédita na instituição. Ele também disse que não vai tolerar intromissão na Polícia Federal. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Absolutamente nenhum desvio de finalidade será tolerado. Já a Polícia Rodoviária Federal fica sob o comando do delegado Antônio Souza Oliveira, que é policial rodoviário federal desde 1994 e foi superintendente da corporação no Maranhão, onde trabalhou ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que na época era o governador do estado. Para fazer as nomeações, Lula exonerou os antigos chefes das instituições, nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Todas essas trocas nas polícias feitas pelo governo Lula aconteceram depois das corporações terem ficado sob suspeita de instrumentalização e interferência pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso da Polícia Rodoviária Federal, o órgão fez um movimento de alinhamento ao bolsonarismo. Um dos principais exemplos disso foi a operação que levou à exoneração e investigação de Silvinei Vasquez, supostamente motivada pelo seu apoio ao ex-presidente. Sob o comando de Vasquez, a Polícia Rodoviária Federal parou ônibus no dia do segundo turno da eleição, principalmente em redutos eleitorais de Lula. O episódio gerou suspeita de tentativa de supressão de voto. Depois teve também a ação dos agentes de segurança no caso das manifestações de bolsonaristas que não aceitaram a derrota pro petista e fecharam rodovias pelo Brasil. A Polícia Rodoviária Federal foi fundada como Polícia das Estradas em 1928, durante o governo do presidente Washington Luiz. Alguns historiadores atribuem a ele a frase "governar é abrir estradas". Durante décadas, o órgão teve a função equivalente a uma guarda das rodovias. Na Constituição de 1988, a corporação ganhou poderes para investigar, de maneira autônoma, as infrações ligadas ao sistema rodoviário brasileiro. A partir de 2019, a Polícia Rodoviária Federal passou a ser alvo de intenso esforço de aparelhamento pelo governo de Jair Bolsonaro. Foram algumas frentes de atuação. Uma das principais foi o aumento da verba do órgão. De acordo com uma reportagem da revista Piauí, a instituição recebeu 54% mais investimentos entre 2019 e 2021.
Isso na comparação com os 3 anos anteriores. Os filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, chegaram a enviar 3,6 milhões de reais à Polícia Rodoviária, via emendas do relator no chamado orçamento secreto. Também durante o governo Bolsonaro, a Polícia Rodoviária Federal fez investimentos maciços em sistemas de inteligência avançados, para vigilância, segundo a reportagem da Piauí. O monitoramento não se restringe às estradas, mas ocorre também nas redes sociais. Outra marca da Polícia Rodoviária Federal entre 2019 e 2022 foi o aumento de casos de violência. Isso inclui a multiplicação do número de mortes causadas por policiais rodoviários. Foram 4 em 2019 e 38 só no primeiro semestre de 2022. Já a interferência bolsonarista na Polícia Federal ganhou destaque em 2020, quando, como a gente comentou, o Sérgio Moro acusou o então presidente Jair Bolsonaro de interferir na corporação. Ele deixou o cargo de ministro da Justiça depois que o presidente exonerou Maurício Valeixo da direção-geral da Polícia Federal. Valeixo é aliado do ex-juiz da Lava Jato. Na época, Moro alegou que Bolsonaro disse para ele que queria colocar uma pessoa dele na direção-geral da Polícia Federal, para que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência. A Polícia Federal é um órgão de Estado, submetido ao presidente por meio do Ministério da Justiça. Só que ela opera com autonomia investigativa. O presidente não pode dizer o que pode e o que não pode ser investigado a partir da sua vontade pessoal. Bolsonaro respondeu às acusações de Moro, negando que tenha tentado se blindar ou blindar familiares, dizendo que seu desejo era apenas ter alguém no comando da Polícia Federal com quem pudesse interagir. Um inquérito foi aberto para apurar a denúncia do ex-ministro. A investigação, que começou em abril de 2020, foi concluída em março de 2022. Os investigadores da Polícia Federal afirmaram que não acharam indícios de que o presidente interferiu politicamente na corporação para proteger aliados e familiares. A Procuradoria-Geral da República então pediu o arquivamento do caso ao Supremo Tribunal Federal, que ainda não decidiu sobre o tema. Na época da denúncia do Moro, em 2020, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem que afirmava que a controversa mudança na chefia da Polícia Federal empreendida por Bolsonaro se assemelhava a uma do governo Lula, feita em 2007. Naquele ano, segundo a reportagem, Lula trocou o comando da corporação e da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Isso para ter mais informações sobre grandes operações da Polícia Federal. Na época, Lula teria ficado contrariado por saber pela imprensa sobre as ações da corporação, mas ele não chegou a ser acusado de interferência. Lula afirma que durante seus mandatos nunca interferiu em instituições como a Polícia Federal e costuma relembrar a atuação de seus governos na corporação. Entre 2003 e 2007, o ministro da Justiça de Lula era Márcio Tomás Bastos. À frente da pasta, o Bastos teve como prioridade a gestão das polícias, gestão que é vista como um marco para a autonomia da Polícia Federal. Atualmente, a Polícia Federal é a responsável pela Operação Ulisses, que investiga a organização e o financiamento dos atos golpistas de 8 de janeiro. Ela também é responsável, pelo menos pelos próximos 6 meses, pela segurança pessoal do presidente Lula. O cientista político e professor Júlio César Cóssio Rodrigues disse em entrevista para o Nexo que o episódio de 8 de janeiro mostrou que o governo federal teve uma falta de percepção dos riscos decorrentes dos anos de bolsonarismo e de enraizamento de ideias golpistas nas forças policiais e de inteligência. Segundo ele, houve uma ideia de que se poderia confiar nessas forças, o que foi irresponsável. Rodrigues afirma que ainda existe uma ligação ideológica muito forte das forças de segurança com o governo do ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas para ele. Nós vemos uma desarticulação e uma destruição dessas instituições nas suas funções constitucionais. Essa é uma herança maldita desse período de governo Bolsonaro, algo que faz mal para o Estado, para o governo e, em última análise, para as próprias forças, que não sabem de suas funções. Fecha aspas. A reforma das polícias esteve em pauta durante a campanha de Lula. Em 26 de setembro de 2022, antes do primeiro turno das eleições, o agora ministro de Lula, Flávio Dino, deu uma entrevista para o portal Poder 360, falando que a reestruturação das polícias já era uma das prioridades do então candidato petista. Nós precisamos tirar a política de dentro das polícias. Uma polícia politizada pode constituir um bando armado contra o Estado Democrático de Direito. Então, quem anda com a arma na cintura não pode rasgar a lei
para atender os seus interesses partidários. Então, isso é fundamental, e você faz isso, inclusive, com normas que garantem, por exemplo, hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina são valores estruturantes de agrupamentos armados, porque senão cada um faz o que quer, e aí, meu amigo, isso é um perigo. Apesar da previsão de Flávio Dino, a mudança nas polícias não aconteceu a tempo de deter os ataques de 8 de janeiro. Mas o cientista político Júlio César Cóssio Rodrigues considera que os atos antidemocráticos ajudaram a acelerar esse processo de expurgo para reformar, despolitizar e pacificar as corporações. A reforma do sistema tributário brasileiro é uma das principais apostas na área econômica do terceiro mandato de Lula. O presidente quer que a reforma tributária seja votada ainda no primeiro semestre desse ano. Mas essa não vai ser a primeira vez que o petista vai tentar aprovar uma mudança do tipo. O Marcelo Rubissek escreveu sobre o assunto. Marcelo, por que as tentativas de reforma tributária de 2003 e de 2008 fracassaram? Pois é, o Lula já tentou algumas vezes mudar o sistema tributário, mas nunca deu certo. Eu conversei com o Eduardo Lazari, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, da USP, que disse que aprovar uma reforma tributária é sempre muito difícil por alguns motivos. Primeiro, porque acaba mexendo com as receitas não só do governo federal, mas também dos estados e dos municípios. E também porque tem todos os efeitos nos diferentes setores da economia. Então, quer dizer, é um tema que gera muita resistência, porque nenhum ente federativo quer perder receitas e nenhum setor econômico quer pagar mais imposto. Mas tem outras questões mais específicas de cada tentativa do Lula de aprovar uma reforma. O Rafael Cortez, sócio da Tendências Consultoria e doutor em ciência política, diz que em 2003, por exemplo, o Lula não tinha uma base tão confortável no Congresso para aprovar uma reforma. Já em 2008, não só a relação com o Congresso estava desgastada no pós-mensalão, como o próprio governo preferiu focar em outras pautas, como uma agenda mais de petróleo, por causa da descoberta do pré-sal em 2007. Esses são alguns dos motivos que explicam por que o Lula não fez uma reforma tributária antes. E Marcelo, o que esperar da proposta de 2023? Olha, tanto o Eduardo Lazari quanto o Rafael Cortez falaram que esse discurso do governo Lula de que vai tentar fazer uma reforma tributária está bastante crível, ou seja, a gente pode realmente esperar um esforço real do governo para fazer essa reforma sair do papel, mesmo que seja um tema bastante complexo e bem difícil de aprovar. E os dois também falaram que o momento está favorável para que isso aconteça. Existe uma percepção um pouco maior dessa vez de que do jeito que está não dá para ficar. E o Rafael Cortez também disse que essa reforma ela é viável politicamente em 2023. Quer dizer, dá para fazer, mas não vai ser fácil. A gente sabe que o governo Lula tem vários possíveis obstáculos pela frente, como a relação com o Congresso e toda a crise institucional. Então vamos acompanhar o andamento da coisa nesses próximos meses. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. A diversidade é fundamental na gestão de pessoas no serviço público. Além de trazer novos olhares, ela permite que a população se veja representada em todos os espaços. O movimento Pessoas à Frente escreveu sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública entre os seus temas de cobertura. A especialista Amanda Moreira, que assina o texto junto com o economista Giovanni Rocha, fala sobre a importância da equidade étnico-racial na gestão pública. Considerando o contexto brasileiro e uma miríade de temas relevantes para a nossa sociedade, há muito tempo se sabe que as discussões em torno dos efeitos do racismo estrutural na provisão de políticas públicas brasileiras não são devidamente tidas enquanto prioridades na agenda governamental, nas discussões públicas, seja pela complexidade dos desafios impostos a esta problemática, seja pela relegação dessa discussão, colocando-a como um não problema, um não tema, algo complexo demais para ser discutido socialmente. Contudo, nós sabemos que essa não é a maneira como devemos enfrentar os nossos problemas públicos. A negação, a relegação desse problema tem feito com que tenhamos uma série de outros desdobramentos e problemas ainda mais aprofundados, dotados de extrema complexidade e que impõem para a administração pública desafios ainda maiores
e permitem com que os órgãos públicos sigam atuando de modo distorcido e com as suas capacidades institucionais operando muito aquém das reais necessidades de toda a sua população. Nesse sentido, o campo teórico da administração pública brasileira, nos últimos 20 anos, tem se aprofundado nos estudos acerca de um conceito chamado burocracia representativa, que nos permite corroborar a tese de que tanto a qualidade e a efetividade das políticas públicas, quanto a confiança e a legitimidade imbuídas pela população ao Estado, podem de fato aumentar quando as instituições públicas contam com um quadro de profissionais que representam seus cidadãos e cidadãs por aspectos sociodemográficos. A coluna do movimento Pessoas à Frente você lê em nexojornal.com.br/.futuro. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. Olá, aqui é Luara Calvianic, editora da Gama Revista. A primeira dica de hoje é o Festival Nordestern Bang Bang a Brasileira, na Cinemateca de São Paulo. De 19 a 29 de janeiro, a mostra traz filmes que evocam o tema do cangaço. Clássicos que vão de Lampião, de 1936, até Bacurau, de 2019. Além dos títulos, haverá conversas com diretores como Kleber Mendonça Filho e Paulo Caldas. Para ler, Gama indica a história do bad boy do xadrez, com fama de trapaceiro, Hans Niemann. Ele ganhou uma grande reportagem no New York Times, traduzida pela Folha, que mostra sua trajetória em comum, as falcatruas que ele cometeu no passado e toda a polêmica atual. Para assistir, a dica é a série The Last of Us, da HBO Max. Inspirada no game de mesmo nome, a trama é ambientada em um cenário pós-apocalíptico, 2 décadas depois que uma pandemia transformou os humanos em seres hostis e canibais, espécies de zumbi. Já ostentando sucesso de crítica e público desde que estreou em 15 de janeiro, os episódios são lançados semanalmente na plataforma, aos domingos. Para ouvir, Gama indica o show de Maria Gadu no Centro Cultural São Paulo, de graça. A artista celebra 20 anos de carreira com o álbum Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Nele, ela traz regravações de canções brasileiras que marcaram sua vida, homenageando nomes como Caetano Veloso, Rita Lee, Renato Russo, Marisa Monte e Gonzaguinha. O show acontece sábado, dia 28 de janeiro, às 7 da noite. Para finalizar, a obra de Tim Burton no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo e do Rio de Janeiro. Além da possibilidade de assistir curtas e longas do cineasta, a mostra apresenta outras produções de referência para Burton, além de palestras e debates. Os ingressos custam de R$10 a R$5 e a mostra vai até 6 de fevereiro no Rio e 26 de fevereiro em São Paulo. Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. Até lá! Das trocas nos comandos das polícias federais, passando pela proposta de reforma tributária e pela importância da diversidade no setor público, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec, Amanda Moreira e Luara Calvianic e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Suzana traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!